Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de elementos de projeto arquitetônico. Eu sou a professora Crislane Martins e vou explicar um pouco para vocês sobre a matéria que foi dada anteriormente e eu resolvi fazer esse slide para representar melhor tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores online. Na primeira parte do slide, nós vamos falar sobre algumas partes principais de projeto. De uma visão geral, projeto é o conjunto de atividades relacionadas entre si e coordenadas que, dentro de um orçamento e um período de tempo estabelecidos, tem por objetivo gerar um produto final, serviço ou resultado exclusivo. Quando nós fazemos um projeto, nós temos um prazo para a entrega desse projeto e depois temos um prazo para a execução desse projeto. Então, o cálculo de orçamento, o cálculo de tempo estimado da obra são coisas muito importantes na hora de estabelecer o quanto vai ser gasto nesse projeto. Então, por isso, nós vamos falar um pouco dessas etapas de projeto. O primeiro passo é o anteprojeto. É o rascunho do projeto sendo definido a partir de estudos preliminares e vontade do cliente. Nele é escolhida a melhor solução técnica, onde se define os resumos e características para a elaboração do projeto básico. Itens necessários: área a ser construída, padrão de acabamento, custo unitário, básico. Nele não é exigido muito detalhamento e a margem de erro vem de ser 30%. O anteprojeto é muito importante, pois com ele nós vamos definir com o cliente, através do perfil do cliente, o que ele necessita e o local que nós temos para construir e o orçamento que ele pode gastar. Essas três definições são a parte importante para nós definirmos o anteprojeto. Por isso é importante ter a consulta com o cliente e a visita do local, porque através disso nós podemos traçar um perfil e montar a primeira parte, que é a parte preliminar desse projeto. O segundo passo é o projeto básico. União das informações e elementos necessários que definem a obra ou serviço a ser realizado para a obtenção do produto final X, de tal forma que para se estipular prazo e custo de execução. Ele é feito a partir das informações adquiridas no anteprojeto, sendo essas corrigidas e complementares. Itens necessários: plantas principais, especificação básica, preços de referência, nele já é exigido um nível de precisão médio. Então, nos projetos anteriores, no passo anterior, que é o anteprojeto, a gente estava falando do perfil do cliente e dos croquis. No projeto básico, a gente já começa as plantas, onde através dela a gente vai necessitar da aprovação do cliente para a execução dessa planta e também para dar a aprovação desse projeto nos órgãos de instituição regulamentadores. Então, essa fase é importante tanto para o cliente, tanto para dar a entrada nesse projeto na prefeitura. O passo 3 é o projeto executivo. Depois que já temos a aprovação do cliente e já demos entrada com o projeto na prefeitura, nós podemos executar o projeto na obra.
O projeto executivo é a união de todas as informações necessárias e altamente detalhadas para a execução de uma obra. É importante ressaltar que nele não pode faltar nenhuma especificação, pois isso pode comprometer o resultado final do produto final. Ele é elaborado após a aprovação do projeto básico. Itens necessários: plantas detalhadas, especificações completas, preços negociados. Aqui o nível de precisão tem de ser mais alto. Então, a margem de erro no projeto anterior, que é o projeto básico, ela varia de 10 a 15%. Já aqui, a margem de erro, ela tende a ser de 5%. Então, nós temos que ter um estudo maior antes de enviar o projeto executivo. É claro que alterações acontecem, existem imprevistos e é para isso que a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é o as-built, que é o documento que atesta tudo que foi executado na obra em detalhes que deve ser elaborado e entregue ao final da mesma. Então, voltando a esse ponto de imprevistos, o que acontece é que muitas vezes a realidade que a gente encontra na obra não é a mesma realidade que a gente tem na planta. Então, eu vou dar um exemplo de imprevistos que pode acontecer. Às vezes, quando nós estamos passando algum tipo de encanamento, ou seja, o projeto hidráulico, podemos, ao estar instalando os tubos e os materiais necessários para fazer a instalação, podemos achar algum obstáculo, como a rocha ou alguma coisa enterrada. Muitas das vezes, aquele obstáculo, nós temos que quebrá-lo ou eliminá-lo, mas tem obstáculos que não tem como mudar, que eles não podem ser movidos. Então, às vezes, o custo é menor para mover o encanamento, ou seja, mudar o material de lugar, do que demolir algo ou parar a obra para tirar alguma coisa do lugar. Por isso é importante também a visita à obra, porque a gente vai conhecer o solo, vai conhecer o terreno e assim evita esses imprevistos. Mas nem mesmo assim isso vai limitar a não acontecer esses imprevistos. Então, por isso que nós temos que fazer o as-built, porque caso haja necessidade de fazer uma reforma futuramente, pode acontecer o imprevisto da pessoa abrir o lugar para achar o encanamento e quando vê, esse encanamento foi desviado para outro lugar. Então, isso aí é um custo maior, porque aí você vai ter que procurar aonde está o encanamento. Então, por isso, é necessário que depois da obra se faça o as-built para que futuramente o proprietário consiga fazer a manutenção da edificação sem problema nenhum. Os itens necessários para o as-built é completar todos os itens executivos, plantas, memoriais, descrições dos serviços executados e insumos, consumos, entretanto, sem nenhuma margem de erro. A margem de erro é zero. Ele é de extrema importância para futuras reformas, manutenções e até mesmo a conservação do produto entregue ao cliente, como eu falei anteriormente. Nessa etapa, a gente tem que ter muito cuidado e muita precisão, pois qualquer erro seja feito vai causar um aumento de um orçamento para uma futura reforma. Nós vamos falar um pouco sobre escala. Afinal, o que é escala? A escala é o recurso que usamos para apresentar um objeto em desenho, mantendo as proporções de suas medidas lineares. Existem 3 tipos de escalas: natural, de redução e de ampliação. Nós já falamos sobre escala nas aulas anteriores, mas hoje eu gostaria de destacar esses 3 tipos de escala, pois eu acho importante vocês entenderem a diferença delas.
A escala natural, quando representamos um objeto nessa escala, não modificamos suas dimensões no desenho, isto é, as medidas do desenho e do objeto são representadas iguais. A escala natural, geralmente nós chamamos de escala real ou a escala de verdadeira grandeza, ou seja, o real tamanho daquele objeto. Então, quando nós representamos um item na escala natural, isso quer dizer que o mesmo item representado tem o mesmo tamanho real. Escala de redução. Nesse tipo de escala, o objeto terá seu tamanho original reduzido no desenho, ou seja, o desenho será menor que o desenho representado. Exemplo, a planta de uma casa é a representação reduzida da casa original. A escala de redução é muito utilizada na área da construção, pois para representarmos uma edificação no papel, se representarmos como citamos anteriormente na escala natural, precisaríamos de muitos metros de papel para representar essa edificação. Então, dá-se o motivo de reduzir o tamanho dessa edificação para que nós consigamos representá-la no papel. Escala de ampliação. Aqui, as dimensões do desenho serão maiores do que o objeto representado. Exemplo, a representação de uma peça milimétrica em um manual de especificação. Muitas vezes, para representarmos algumas peças, como elas têm um tamanho muito reduzido, às vezes não conseguimos entender a instalação dessa peça, nem o detalhamento dessa peça. Por isso, faz-se o uso da escala de ampliação, para que esse item seja reconhecido e entendido da melhor maneira possível. Aprendendo a ler uma escala. Abaixo de todo desenho, por convenção, é especificada a sua escala. Primeiramente, vem a abreviação de escala, que é o ESC, seguida de dois números separados por 2 pontos, ou barra, como está representado no slide. O número antes da pontuação representa o tamanho do desenho e o outro o tamanho do objeto. Quando o desenho está em escala natural, dizemos que ele foi feito em escala de 1:1. Isto é, ambas dimensões são iguais. Entende-se que quando nós temos zeros atrás da primeira numeração, que é a representação do objeto, quanto mais zeros nós temos atrás da numeração, mais reduzida foi aquela projeção. Então, para dar um exemplo de escala de redução, nós podemos dar exemplo da escala de 1:50, 1:100, 1:1000. Quanto mais zeros eu acrescento atrás da numeração, ou seja, casas decimais, menor vai ser esse objeto, ou seja, mais reduzido ele foi para caber na folha. Quanto eu tenho um número maior, ou seja, escala de 1:2, 1:5, eu sei que eu estou ampliando esse objeto, porque ele não possui zeros após o número e eu estou aumentando o número da escala. Aqui nós temos um exemplo da representação de escala para indicar
em que escala está o desenho. Este número representa as medidas do desenho. Na escala de redução, ele sempre será 1, como está representado no slide. Já esse número representa as medidas do objeto desenhado. Aqui significa que o objeto foi reduzido 50 vezes em relação às medidas reais, como eu já tinha explicado e exemplificado anteriormente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre taxa de ocupação. Trata-se da porcentagem do terreno que pode ser ocupada pela projeção da edificação. Quando falamos da taxa de ocupação, ou TO, não precisamos nos preocupar com o número de pavimentos que a edificação terá, se esses estiverem sobre a mesma projeção. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, nós temos um terreno com proporções muito grandes, porém, a taxa de ocupação que podemos construir é baixa. Então, isso limita o que nós podemos fazer dentro do terreno. Aqui, nós temos uma representação de um terreno com 20% da taxa de ocupação, que é uma taxa muito baixa. E dependendo do tamanho do terreno, nós ficamos limitados para a construção naquela área. E, como ele falou anteriormente, mesmo que nós façamos pavimentos acima do primeiro, ou seja, o pavimento térreo, esses pavimentos têm que seguir a mesma taxa de ocupação do térreo, ou seja, a projeção deles tem que ser a mesma ou menor da projeção anterior. Coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, vem nos indicar quantos metros quadrados podem ser construídos sobre aquele terreno, somando-se a área de todos os pavimentos. Neste caso, o número de pavimentos é elevado em consideração. Aqui nós vamos dar um exemplo prático. Se tivermos um terreno de 20 por 30 e um coeficiente de aproveitamento 2, será permitido construir nele até 1.200 metros quadrados. Se a taxa de ocupação for 50%, assim podendo construir até 4 pavimentos nesse terreno. Agora, se essa for de 40%, o número de pavimentos aumenta para 5 e assim por diante. Esse foi o final da minha aula. Eu espero que todos tenham compreendido. Eu procurei representar da melhor maneira possível para complementar as nossas aulas teóricas que já foram dadas anteriormente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no mural ou entrar em contato comigo. Espero que todos tenham compreendido. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo e tchau, tchau.